primeiro eu quero agradecer demais ao Thiago Nunes, treinador da Universidade Católica do Chile, 44 anos e com 29 para aquela transição da idade, né, com 30 anos, começou a carreira como treinador de futebol. Obrigado, Thiago, por nos receber aqui no UOL, por aceitar esse convite da entrevista. E eu queria primeiro pegar esse gancho mesmo, né? Com 29 para 30 anos, veio como professor de educação física, preparador físico. Como que se deu essa transição? Porque você não foi jogador de futebol, ou eu estou errado? Não, você está certo. Primeiro, prazer falar com você, Vanderlei, com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer a você pela oportunidade de estar conversando contigo e também com as pessoas que nos acompanham. É sempre um prazer poder falar da trajetória, falar um pouco de futebol, da vida, enfim. E como você bem comentou, sim, eu com 30 anos, eu tive 29 para 30 anos, tive a minha primeira oportunidade como treinador de futebol profissional. No Branco, do Acre, né, um time lá do estado do Acre, e eu já trabalhava durante os anos anteriores, né, desde 2000 para 2001 como preparador físico, enquanto terminava o meu curso, minha faculdade, curso de educação física, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse período aí eu comecei a trabalhar com futebol profissional e tenho uma curiosidade, porque nesse período como preparador físico e treinador, uma boa parcela dos jogadores com que eu trabalhava eram mais velhos que eu, né? Então a gente acabava tendo que assumir uma responsabilidade. Eu tinha que assumir uma responsabilidade muito cedo, né? E às vezes um papel de liderança e de maturidade que muitas vezes pela idade eu não tinha ainda. Então eu começo, né, dizendo um pouco disso porque hoje com 44 anos eu estou mais ou menos na média de idade dos treinadores que estão iniciando a sua carreira aí, né? 40, 44, 39. E então hoje já com uma carreira já um pouquinho mais, já de bastante anos, assim, de 24 anos, cumprindo esse ano que eu estou cumprindo 24 anos como treinador, muitos aprendizados, e eu sempre brigo com meus amigos quando me perguntam se eu joguei futebol, que quando a gente tem que explicar onde jogou é porque não jogou. Né? Você tem que explicar o nome do clube que jogou, a cidade que jogou é porque não jogou, então é bem mais fácil dizer que não jogou. E realmente a minha trajetória foi bastante curta e eu não tive essa experiência, essa felicidade de ter sido um atleta de alto nível e acabo vivendo futebol pelos olhos, né, desses atletas que eu trabalhei e trabalho já durante esse tempo todo. Agora, qual é esse segredo da escola gaúcha? Porque nós temos, vamos lá, né, Oswaldo Brandão, né, grande Oswaldo Brandão, falecido, que conquistou muitos títulos no futebol brasileiro, o Felipão, Dunga, o Tite, Mano Menezes, Celso Roth, Renato Gaúcho, Valdir Espinosa, agora começando mais mesmo o Paulo Turra, você que já vem nessa trilha e vem conquistando títulos, qual é esse segredo da escola gaúcha? Eu não sei se é um segredo, assim, Vanderlei. Eu penso que a gente tem no Rio Grande do Sul, e hoje eu entendo um pouco mais disso por estar trabalhando fora do Brasil, a gente tem uma influência muito grande da escola uruguaia e argentina, né, pela proximidade, pela fronteira, pelos costumes regionais que existem no Rio Grande do Sul. E são escolas de futebol que são muito voltadas para o jogo coletivo, para o jogo de muita organização, né, de força, de marcação, de pressão. Então, eu creio que a gente, por ter sido muito influenciado por essa escola uruguaia e argentina, acaba trazendo um pouco nas raízes culturais esse viés mais coletivo do jogo, né? Um viés, talvez por estudar um pouco mais historicamente, né, os movimentos coletivos, por ter sempre pensado que coletivamente a gente consegue ter mais resultados do que individualmente. Então, não é que seja uma escola que caminhe em rota contrária ao futebol brasileiro conhecido como essência, e que durante muitos anos foi balizado pelo futebol carioca, onde o futebol bem jogado, através da qualidade técnica individual dos jogadores, através do descompromisso, né, da falta de compromisso tático, onde você não precisava ter um compromisso defensivo tão grande e privilegiava mais a parte ofensiva, acabava sempre se comparando uma escola com a outra. E hoje eu acho que o futebol acaba
conduzindo para uma rota onde você soma as duas coisas, né? Soma essa necessidade do comprometimento tático e coletivo dos jogadores, o entendimento do jogo e, obviamente, que o que sempre fazia a diferença em qualquer equipe, em qualquer nível que você esteja, a individualidade, a criatividade, a qualidade individual do nosso jogador. Então, acho que poderia passar por aí um pouco, mas eu não te afirmo isso com toda certeza. Trago mais uma reflexão histórica a respeito disso que a gente vive lá no Rio Grande do Sul. E você, né, está fora do Brasil, está no Chile, é treinador da Universidade Católica do Chile, acabou renovando o contrato, né, recentemente, chegou em março desse ano. Você me corrige tudo aí se eu estiver errado nas informações. E como que é, né? Você já passou pelo Sporting Cristal do Peru, como que é a metodologia para quem trabalha no futebol chileno? É muito diferente do futebol brasileiro, Thiago? Você tem que entender primeiro a cultura do país, a cultura do futebol regional. O futebol chileno é um futebol muito influenciado pelo futebol argentino, futebol, né, de muita transição, de muita velocidade, de muita imposição física. Obviamente, né, e basta a gente lembrar um pouquinho aí, alguns anos atrás, o Chile teve a geração dourada, né, que teve aí jogadores, né, exponenciais, que jogam, inclusive alguns jogam até hoje, o caso do Isla, que passaram pelo Flamengo recentemente, o Bravo, um goleiro que, né, se retirou agora, entre outros tantos jogadores, né, importantes, o Vargas, que joga até hoje, né, no Atlético Mineiro. Então, né, antes disso, Marcelo Salas, Zamorano. Então, você tem que entender um pouco da cultura do futebol chileno e, principalmente, entender que a gente tem que respeitar algumas situações que quem chega de fora, como eu, que sou um visitante no país, tenho que me adaptar. Eu já tinha vivido um pouco disso, né, no Peru, que é um futebol que eu diria que está um pouquinho mais parecido com o futebol brasileiro na sua essência, que privilegia um pouquinho mais a parte técnica individual do jogador, esse controle, associação, o passe mais curto. Né, foi influenciada por expoentes brasileiros históricos, como o próprio Didi, que foi um treinador da seleção peruana, né, durante um período importante da história do futebol peruano. Então, eu chegando como visitante nesse país, especificamente aqui no Chile, a gente tem que se adequar à cultura do país, entender, né, como funciona, de certa maneira, os comportamentos gerais do jogador, que é o chileno, os estrangeiros que aqui estão, que a grande maioria são argentinos, e tentar influenciar de alguma maneira com as nossas características do futebol brasileiro, esse jogo mais técnico, de associação, mas também entendendo, né, que a gente tem que sempre levar em consideração as características do jogador que a gente tem, para tentar estabelecer estrategicamente alguns comportamentos, a característica do clube, a Universidade Católica, que foi vice-campeão da Copa Libertadores contra o São Paulo, lá em 93, um time também que sempre priorizou a qualidade técnica. Aqui a gente tem algumas escolas, juntamente com o Colo-Colo, com a Laú do Chile, que são escolas um pouco diferentes e que formam, né, essa rivalidade também que a gente encontra aqui nesse futebol chileno e que para mim está sendo uma escola não só de futebol, mas uma escola de vida, Vanderlei. E como você disse sobre o futebol gaúcho, né, que está na fronteira com Uruguai e Argentina, e o futebol peruano, que você foi treinador do Sporting Cristal, que tem aquela coisa mais do brasileiro, tudo. Então eu posso dizer que você está numa boa casa, né? Que o Chile, já que no caso é mais para a Argentina, vamos dizer, do estilo de futebol, se adequa mais ao estilo do gaúcho, né? Ou estou errado? A gente sabe que o futebol hoje está bem globalizado. Você está certo no que concordo com você, né? Mas o futebol hoje ele acaba também pela quantidade de times que viraram referenciais mundiais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Manchester City do Guardiola, que é um referencial mundial. Então, muitos treinadores se inspiram nesses modelos de jogo, tentam replicar, tentam repetir. A gente tem outras escolas, né? Do Mourinho, do Klopp, a nível internacional, né? Aqui, a nível sul-americano, a gente pode falar do Bielsa, a gente pode falar, né, de treinadores aí que também são muito conhecidos e que influenciam outros treinadores. As influências acabam fazendo com que o futebol também tenha, dependendo do clube que você está, estilos próprios, né? Agora, obviamente, culturalmente tem essa influência, né, de futebol mais de velocidade, transição, o futebol, né, que é mais agressivo na marcação, que os jogadores
não aceitam muito ficar esperando atrás da bola, querem sair a pressionar, marcar em cima o adversário e às vezes também, né, se perde um pouco nesse comprometimento tático que a gente fala, mas é uma escola muito interessante, né, porque também, como mencionei antes, tem muitos treinadores aqui que são de fora, grande parte argentinos, né? Tem algum treinador uruguaio, alguns chilenos, obviamente. No Peru também tinham muitos treinadores argentinos. Então, acaba que essa escola acaba, de certa maneira, impondo, né, um ritmo dos torneios onde ela está mais presente. E te digo com toda certeza que está sendo uma grande experiência poder conviver durante esses praticamente 2 anos, né, um ano no Peru e agora somando já 6 meses aqui no mercado chileno, contra tantos treinadores e escolas diferentes de futebol que vão me formando como treinador também, um cara mais capacitado para tomar decisões em ambientes diferentes, né? Porque a nossa profissão como treinador é isso, é tomar decisão diariamente e principalmente saber adequar o contexto à decisão que a gente está tomando, e nada melhor do que ter uma vivência como essa que eu estou tendo aqui. Agora, a gente entende que a dificuldade do profissional que trabalha no futebol são as mudanças, né? Uma hora está num país, outra hora está numa cidade. Como que é viver aí no Chile? Como que é para sua família? Você está com a família? O que que você faz no tempo livre? Explica um pouco para a gente, por favor. A gente não tem muito tempo livre no futebol, né? A gente acaba vivendo imerso, né, praticamente todo o tempo no jogo, nas informações, tentando melhorar a equipe e o clube onde a gente está também, porque a gente acaba influenciando as estruturas por onde passa, de alguma maneira, não só no processo de gestão, mas também nas estruturas físicas, realmente, trazendo algumas sugestões de tecnologia, de processos, de protocolos. Então, a gente fica bastante imerso. A minha família não veio ainda, né, porque eu tinha um contrato curto até final desse ano, até final do torneio. Oi, oi, Tiago. Escutando, Marley? Opa, Tá pode ir, conectado pode aí? ir. Tá conectado, Alô, pode alô? continuar. Oi, você estava falando do contrato, que o contrato era curto. Alô, alô, alô. Alô? Oi, oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Escuta, Tô te caiu a escutando. conexão um pouquinho, não sei até onde tu me escutou. É da família que o seu contrato era curto, mas agora você Curto. renovou. Isso. Pode complementar Isso. por Então a aí. família chega no final do ano, a família chega em dezembro, já viu o colégio para as crianças, né, para meus 3 filhos. A esposa vem também, já vieram me visitar aqui algumas vezes. E Santiago, para quem está nos acompanhando e quem sabe não teve a oportunidade de vir aqui ainda, é uma cidade maravilhosa, uma cidade com uma característica, eu diria, em muitos lugares europeia, uma qualidade de vida, de segurança muito grande, né? Tirando o frio, né? Que o frio também é um atrativo para os turistas na metade do ano, porque tem a neve aqui, o pessoal vem esquiar. Então, tirando o frio, que é bastante rigoroso, é uma cidade maravilhosa de viver, né? Um ambiente muito bom. Uma gastronomia também muito legal, né? A própria gastronomia chilena, mas também influenciada pela gastronomia peruana, que é indiscutível, incrível. Então, eu o que procuro fazer no tempo livre é poder conhecer um pouco do lugar onde eu estou, né? Me inserir socialmente, conhecer pontos turísticos importantes, porque a gente cresce não só, né, desportivamente ou profissionalmente, mas também o crescimento social acaba, obviamente, nos transformando em pessoas mais capacitadas para nos adaptarmos em situações diferentes e viver esse tipo de cultura, para mim, é uma imersão, é uma grande oportunidade de melhorar também como pessoa e também ofertar isso à minha família, né, que eles possam viver esse tipo de experiência e se tornarem pessoas mais preparadas para o mundo em geral, não? Você tem filhos pequenos, que estão estudando, faculdade, como que é? Eu comecei a ganhar dinheiro tarde, né, Wanderlei? Então eu comecei a fazer filhos mais tarde. Eu tenho uma menina, a Luísa, que tem 9 anos, eu tenho o Pedrinho, né, que tem 4 anos, e agora a Laurinha, que cumpriu 6 meses.
Então é a turma bastante jovem ainda, né? Que esses cabelos brancos aí vão ficar mais brancos ainda, né? Com essa galera que está chegando. Eu estava até alguns meses atrás com uma pauta, né? Falta camisa 10 no futebol brasileiro, e lógico, entre os 10 eu lembrei do Zico, falei com o Zico, e na entrevista ele falou do Rafael Veiga, né? Ele deu exemplo do Rafael Veiga no Palmeiras. Lógico, ele é 23, mas quando eu falo camisa 10 é aquele meia clássico, né? Que o futebol brasileiro sempre teve. E você trabalhou com ele, né? Falta algo na questão futebolística, na sua opinião, como treinador, aí para o Rafael Veiga se firmar no futebol brasileiro e posteriormente vai voltar à seleção brasileira? Falando de um jogador que você conhece bem e que o Zico ele aposta muito no Rafael Veiga. Mas por que está Olha, faltando? O que falta? Se o Zico avaliou e teceu esse comentário, quem sou eu para dizer alguma coisa em contra, né? O Zico é um monstro sagrado que tem todo o respeito de todos nós do futebol. E eu tive a felicidade, né, de trabalhar com o Veiga durante uma temporada no Atlético Paranaense, saímos campeões da Sul-Americana juntos. E naquela altura, o Rafael Veiga estava emprestado pelo Palmeiras ao Atlético Paranaense e volta ao Palmeiras como um jogador, né, campeão. E quando ele volta ao Palmeiras também não joga pouco. Ele vem a jogar mesmo com a chegada do Abel. Com a chegada do Abel, ele toma esse ar de protagonismo, né, que ele acabou tendo com a gente também no Atlético Paranaense. Eu já dei algumas entrevistas para alguns meios de comunicação da Itália, da Espanha, da Inglaterra, e quando me pergunto de alguns jogadores, né, que o mercado europeu podia estar de olho, eu sempre cito o Rafael Veiga, que eu acho que é um jogador que ele é pouco valorizado, porque é um jogador que é um meio-campista dinâmico, que tem uma qualidade de passe, de controle, tem uma capacidade de pegar a bola na bola parada incrível, tem gols, tem assistências, então tem todos os atributos que um jogador dessa posição deveria ter. O que eu acho é que no Brasil a gente ainda espera que a gente vai encontrar outro Zico, outro Djalminha, outro Alex, né? E que o futebol, de forma geral, no mundo todo, não está priorizando essa posição. O futebol no mundo todo não prioriza essa posição. Se você pegar o Manchester City, eles não têm um 10 referencial onde a bola passa por todos. Outro dia eu escutava uma entrevista do Riquelme falando um pouco disso, né? O Riquelme, ele é de um período onde o jogo passava pelo 10, né? Antes de qualquer coisa, quem pensava o jogo era o camisa 10. E hoje outros jogadores tomaram, né, também, eu não diria o protagonismo, mas se dividiu, né, as atribuições que eram mais individuais num jogo muito mais coletivo, mais dividido. Então eu vejo hoje que o futebol mundial não tem 10, né? Porque a exigência física, a exigência de você ter jogadores que vão e voltam, que atacam uma área, que defendem a outra, aumentou tanto que esse jogador mais clássico acaba não jogando. Eu te diria, inclusive, sem fugir muito da pergunta que você fez a relação do Veiga, que um dos poucos treinadores que ainda utiliza, né, esse modelo de jogador seria o Fernando Diniz, né, que através do seu jogo, ele, por exemplo, fez o Paulo Henrique Ganso retomar seus melhores momentos, né, conseguiu fazer o Ganso jogar muito bem e que outros tantos treinadores que passaram para o Fluminense antes não haviam conseguido. Então, mas é um modelo de jogo muito específico, né, que pertence muito ao Fernando e que o futebol mundial, de forma geral, não utiliza mais. E quando eu falo do Veiga, né, para outros mercados de fora do Brasil, conversei inclusive com ele e ele me comentou um dia que outros treinadores que trabalharam com ele disseram que na Europa ele seria 8, não seria 10, né, por essa característica dele de ser um jogador dinâmico, mas que eles entendem que não seria esse jogador mais próximo do gol. Não sei efetivamente a razão por quê, porque nunca trabalhei na Europa, mas eu vejo sim que o Rafael tem todas as condições, não só de fazer parte do plantel na seleção brasileira, como com a experiência que já adquiriu, campeão da Libertadores da América, jogos internacionais de todos os níveis, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão sul-americano, com esse respaldo, ele poderia ter mais minutos na seleção e sim, poderia tranquilamente, na minha opinião, render fora do Brasil no mercado europeu. Agora, Thiago, você citou a respeito do Abel Ferreira, né? O treinador português, já há 4 anos aqui no Brasil, agora em outubro ele completa
4 anos aqui no Brasil. Nós temos o Atlético Mineiro, um treinador estrangeiro, Milito, nós temos também no Botafogo, que você conhece bem também, trabalhou um pouco recente, mas enfim, conhece o Botafogo, e você, brasileiro, hoje no Chile, passou também no Peru. Como que você analisa como treinador, né? Treinador de futebol, esse intercâmbio, se a gente pode falar assim, desses treinadores, e o que te chama a atenção o Abel Ferreira, porque é o mais aí, tem o Vojvoda também, lá no Fortaleza, são os mais assim que trabalham mais tempo aqui no futebol brasileiro. O primeiro que eu penso é que a gente demorou a entender que o futebol tem que ser globalizado. A gente tem a Premier League que a parcela pequena dos treinadores são ingleses, tem treinadores estrangeiros de todas as nacionalidades trabalhando lá, portugueses, argentinos, enfim, né, alguns sul-americanos, outros, né, de outras nacionalidades que trabalham lá. Né, se não estou equivocado, o treinador do Tottenham hoje é da Austrália. Então a gente entende isso, né? Tem treinadores, né? Você pega na Alemanha, acontece isso. Os 3 principais clubes da Espanha são dirigidos por estrangeiros, né? O Barcelona por um alemão, o Real Madrid por um italiano e o Atlético de Madrid por um argentino. Então eu penso que a gente demorou para entender que o futebol é globalizado, a gente tem que estar com as portas e as fronteiras abertas para qualquer um. O que eu penso como treinador, que recebo um treinador, um colega estrangeiro no meu país, não é a capacitação dele, bem pelo contrário. Eu acho que quem tem vindo para o Brasil, grande parcela, é bastante capacitado, já provou isso em outros mercados. O que eu penso é a forma como se trata, né, o treinador estrangeiro, sempre colocando o treinador brasileiro numa condição de incapaz, de não ter as condições de competir ou de ter bons trabalhos. E qualquer treinador que seja estrangeiro de qualquer nacionalidade, ele é tratado como superior. E aí eu acho que tem um erro de avaliação nesse processo e trato. Porque eu, por exemplo, aqui no Chile, eu vi um pouco a situação inversa, né? Aqui eu sou tratado com muito respeito, sou tratado, né, com muita, diria até paciência, porque as avaliações a respeito do trabalho, elas não se dão em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, não se dão em 6 meses, se dão em mais tempo que isso, para validar se o trabalho é bom ou ruim. O que eu penso é que a gente poderia ter um trato igual para todos, né? Se dá 6 meses de experiência para um treinador que chega de fora, como é o caso do Milito, né? Que agora está chegando numa fase bastante importante da Libertadores com o Atlético Mineiro, mas que somou resultados negativos durante bastante tempo aí desde a chegada dele, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, onde ocupa uma posição bem abaixo, né, e hoje está, né, naturalmente pela continuidade do seu bom trabalho, chegando numa semifinal de Libertadores da América, mas quem sabe um treinador brasileiro não teria tido esse tempo todo, né, para conseguir implementar suas ideias e poder ter o tempo necessário para conseguir colher bons resultados. Então, eu sou totalmente a favor do livre mercado, do mercado aberto, mas principalmente que a gente tenha só um pouquinho mais de cuidado, né, com o trato, porque a gente também aprende nesse intercâmbio profissional. Eu como treinador, eu vejo o Abel Ferreira, o que ele faz como treinador, e tento me inspirar em coisas que ele faz para melhorar como treinador, como vi o Vojvoda e tento me inspirar em coisas que ele faz como treinador, como vi outros treinadores estrangeiros que chegaram no Brasil, que eu competi, e já competi contra esses que a gente citou, o Vojvoda, o Abel, já ganhei, já perdi, e tento melhorar através dos enfrentamentos que tenho com eles. Estou aqui no mercado internacional e estou competindo com treinadores, né, de outras nacionalidades, tentando deixar algo e levar algo comigo. Então, acho que a gente tem que encarar com mais naturalidade e só, quem sabe, se for possível, porque eu acho que é bem difícil, no mercado brasileiro a gente conseguir ser um pouquinho mais respeitado como classe profissional, sabe? Como pessoas também, porque as pessoas atingem a honra, atingem o nosso esforço, a nossa trajetória, a nossa dedicação para tentar melhorar e nos rotulam como incapazes, né, como não temos condições de estar no mais alto nível de uma maneira muito rápida. Mas esses incapazes, né, entre aspas, são, na sua visão, pelos treinadores estrangeiros, eles que comentam isso, ou mais a imprensa, Não. mais a localidade? Não, existe um respeito muito grande por quem chega de fora.
A gente sabe disso, né? Chega um Jorge Jesus, eu nunca vi o Jorge Jesus falar mal de nenhum treinador, pelo contrário, sempre falou bem. Eu vejo o Abel elogiar muitos treinadores brasileiros. Eu vejo outros treinadores estrangeiros que chegam de fora e sempre elogiam o nosso trabalho, as pessoas que estão no Brasil, que sabem como é difícil treinar no Brasil. Eles entendem um pouco como é insano essa rotina, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar uma conversa com o professor Luiz Castro, né, no meu período de Botafogo, liguei para ele para conversar um pouco com ele, e foi de uma generosidade comigo bastante grande. Então, isso parte muito da opinião pública, principalmente, né, infelizmente, de uma parcela de alguns meios de comunicação, não todos, obviamente, a gente tem muita gente que entende isso, mas também sabe que infelizmente, no futebol e na vida hoje em dia, o que vende é polêmica, né? A polêmica é o que gera likes, que gera grana, gera engajamento, né? Que é a palavra da moda. Então, fazer polêmica e gerar esse tipo de debate e taxar, muitas vezes, a grande parcela de todos os profissionais como incapazes é uma maneira de tentar gerar essas repercussões que, no final das contas, não valorizam ninguém, nem o nosso ambiente, né, do futebol brasileiro e muito mais os profissionais, tanto da área da mídia como do futebol, que estão envolvidos nisso tudo. Você falou sobre inspiração, Abel Ferreira, Vojvoda. O que chama a atenção desses dois profissionais para você aqui no futebol brasileiro? Eu penso que são dois profissionais com características diferentes, né, obviamente, mas que têm algumas coisas em comum. Primeiro, eles chegam e pensam primeiro na característica do jogador e depois no número da camiseta. Ou seja, eles pensam muito na característica do jogador e aí adequam essa característica, como é o próprio Milito agora no Atlético Mineiro, que é uma característica do treinador estrangeiro, à ideia de jogo dele. Então você, por exemplo, tem um lateral jogando de zagueiro, né? No caso do próprio Abel, do próprio Vojvoda, que usou o Tinga como zagueiro durante muito tempo lá no Fortaleza, numa linha de 3 centrais. Você tinha aqui o Abel usando, né, o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro durante bastante tempo. Antes disso, o lateral esquerdo, né, que o uruguaio que depois foi para fora e voltou ao Flamengo, jogava também muitas vezes como esse terceiro zagueiro. Jogadores de posições que às vezes um pouquinho diferentes, mas que as características se adequavam a outra posição. E depois disso, eu acho que um outro grande fator, porque através disso eles conseguiram resultados praticamente imediatos, é a mudança de jogadores a cada temporada, saída de jogadores e chegada de novos jogadores e a continuidade do rendimento. Né? Me chama muita atenção nesse processo do Palmeiras, do Abel, porque eu era treinador do Corinthians em 2020 e cheguei na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, perdemos nos pênaltis. Essa final era o Vanderlei, o treinador, e eu tenho até hoje na memória que o banco de reservas naquela final, né, do Palmeiras estava Rafael Veiga, estava Scarpa, estava Rony e estava Bruno Henrique, né, que depois, jogadores que na chegada do Abel, e Rony e Bruno Henrique. E os jogadores que depois, com a chegada do Abel, todos praticamente passaram a serem titulares, né, da equipe. Então, e a partir disso, ele foi tirando jogadores que foram importantes naquele ano e que no ano seguinte não seguiram, né? Jogadores mais experientes, com mais idade, priorizando a parte física, a parte de força, de capacidade de competir. Eu lembro que chegou um momento que o Palmeiras tinha Luiz Adriano, Daverson e William Bigodes, 3 centravantes. E o centravante do Palmeiras era o Rony. Então, aí ele não importava quem era o jogador, e sim a característica. Por que eu falo disso? Porque é algo que a gente tenta fazer em alguns momentos, mas talvez por ser um treinador nacional, a gente é tido como professor Pardal, né? Nessa mesma lógica. Né? Eu lembro que no Botafogo eu utilizei o Danilo Barbosa como um central pela direita, com 3 zagueiros, e depois eu era tido como professor Pardal, né? Que eu estava inventando. Eu usei o Júnior Santos como centroavante e eu estava inventando, fora de posição. Mas depois chegam outros treinadores e fazem a mesma coisa e aí são tidos como pessoas que entendem ver o jogo de uma maneira diferente.
Então, não quero personalizar isso, mas é dizer que essas pessoas que vêm de fora, eles vêm sem o vínculo emocional, vêm sem essa preocupação com o que se pensa no Brasil, né? E por isso também, sem essa preocupação, eles acabam tendo mais longevidade, porque eles não estão preocupados com o julgamento da imprensa, como vai influir isso no dia a dia, porque se as coisas não derem certo, eles pegam a sua mala e voltam para onde eles vieram, e a gente acaba, por ser da terra, né, fica ali absorvendo essa crítica e sendo rotulado durante muito tempo algumas coisas. E brincando aqui com você, quando você foi professor Pardal, né? Você conquistou em 2018 o Campeonato Paranaense com o Furacão, 2018 também a Sul-Americana e 2019 títulos inéditos até então, tirando o Paranaense, evidente, Copa Sul-Americana e em 2018 e 2019 diante do Internacional venceu, né, no Beira-Rio por 2-1 e você citou um outro jogador aí, né, que hoje também é do Palmeiras, o Rony, que é criticado por alguns torcedores do Palmeiras, ora atrapalhado em jogadas, ora perde gol incrível. O que falar do Rony, que é um outro jogador que você conhece muito bem e foi muito importante para você também no Furacão? Essa trajetória que eu tive no Atlético foi muito marcante, né, pela conquista dos títulos. A gente conseguiu ter algumas experiências internacionais e nacionais que foram maravilhosas com esse grupo de jogadores que você, né, mencionou, o Veiga, o Rony, pelos 2 anos. A gente ganhou a Copa, a Levian Cup, a antiga Suruga Bank no Japão também, jogou uma final de Recopa com o River, fez uma Libertadores incrível. Naquele ano foi um ano maravilhoso. E o Rony foi um jogador que se destacou muito, 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 muito naquela temporada, né? E chegou ao Palmeiras como esse jogador de extremo, um jogador um ponta esquerda, um ponta direita, e acaba não tendo continuidade, não tendo na chegada dele não foi tantas vezes utilizado. E a chegada do Abel, né, utilizando ele principalmente como esse centroavante, acaba potencializando ele numa posição que talvez ninguém tivesse utilizado ele antes. Então, tem muito mérito do Abel nesse desempenho dele, e eu penso que, como qualquer jogador, como qualquer pessoa, qualquer profissional na vida, a gente tem oscilações, altos e baixos, né? O Rony foi tão determinante para o Palmeiras em conquistas aí importantes, né, nacionais e internacionais, e quem sabe em algum momento que esteja passando agora não seja o momento ideal, mas é um processo, né, da vida, de desafios, de voltar a se adequar. O time vai mudando também, vai mudando a característica dos jogadores, quem sabe ele já não se complemente mais, né, como se complementava antes com seus companheiros, mas é um jogador extraordinário e uma pessoa ainda melhor, né, um cara que representa em campo tudo o que ele passou, né, na sua vida pessoal para chegar até esse nível. Um jogador que todos já sabem a história dele, da onde saiu, os apertos que passou, né, para conseguir chegar nesse nível. E quando está em campo, ele representa um pouco disso, porque é um cara que dá a vida, se esforça. Pode ser que talvez em algum momento até fale tecnicamente por alguma coisa, mas ele vai estar sempre se doando ao máximo. E eu tenho uma gratidão com esse menino e com o próprio Rafael Veiga e com os jogadores que estiveram comigo nesses momentos tão marcantes, que eu levo para toda a vida. Agora, do Chile, acredito e aposto, né, que você acompanha o futebol brasileiro, evidente, até porque é treinador de futebol. Tem algum clube que chama a sua atenção no Campeonato Brasileiro, aqui do Brasil? Obviamente que a gente acompanha todos, né? A gente já imaginava que o campeonato podia se desenhar dessa forma como está se desenhando agora. Eu iniciei o ano do Botafogo e a gente sabia que com o passar do tempo iam chegar bastante reforços que iam transformar aquela equipe que era competitiva numa equipe ainda mais forte, né? Como foi no primeiro período do Luiz Castro, quando chega e as coisas não caminham tão bem, e a gente participou de uma transformação, uma saída de muitos jogadores, chegada de outros, e com a chegada dos jogadores que se anunciavam e obviamente que o time ia competir pelo que está competindo. O Palmeiras sempre é uma equipe consistente, o Flamengo acho que sofreu um pouquinho com as baixas, né, as lesões que teve nesse período aí, que acabaram atrapalhando bastante nessa continuidade do trabalho do professor Tite. Mas para mim, a equipe que mais eu gosto de ver e que mais me gera uma sensação de consistência e continuidade é o Fortaleza. Né? Eu trabalhei no estado do Ceará, eu trabalhei no Ceará, eu sei as dificuldades que é você trabalhar numa equipe do Nordeste, com a logística que enfrenta, e o Fortaleza ser tão consistente como ele está sendo mais uma temporada,
tenho que tirar o chapéu não só para o Vojvoda, que é o treinador dessa equipe, mas para o clube em geral, para o Marcelo, para as pessoas que administram, porque desde o Rogério Ceni, na primeira passagem, que começou a estruturar o clube lá, que levou o clube da segunda para a primeira divisão, o clube não parou de crescer, né? E para mim é um dos clubes que eu mais gosto de ver jogar, tenho respeito, fui rival, né? Tive a sorte de jogar clássicos e não perdi nenhum, ganhei, empatei pelo Ceará, que é um outro clube que eu tenho também gratidão e carinho, mas é o Fortaleza a equipe que eu mais gosto de ver nesse torneio. Na verdade, você passou por três, vamos dizer assim, três grandes equipes de futebol brasileiro, né? De torcida, camisa, Corinthians, Grêmio e Botafogo. Os dois primeiros, época de pandemia, né? Foi pelo Corinthians que você acabou afirmando aí a final, né, do Paulistão 2020, perdeu nos pênaltis, o Palmeiras foi campeão. E por falar um pouco dessa experiência aí, Corinthians, Grêmio, retornando do Peru e acertando com o Botafogo no ano passado, fala um pouco dessa sua experiência, né, desses três grandes equipes e aí a sua ida para o futebol peruano. São três momentos bem diferentes, né, Vanderlei, que com certeza me geraram bastante aprendizado, porque são clubes de extrema massa, torcida, pressão, cobrança, resultado imediato, e que eu tenho certeza, né, que hoje eu sou um profissional bem mais capacitado por ter tido essas experiências, por muitas decisões que eu tomei errado no processo de gestão, estando à frente desses clubes, por muitas situações que eu vivi, por muitas situações que eu administrei, algumas de maneira correta e que foram entendidas que não deveriam ter sido feitas da maneira como eu executei, e outras de maneira equivocada, obviamente, que acabam fazendo com que a gente pague um preço com o emprego, com a crítica, e que, com o passar do tempo, a gente aprenda com isso para tentar não repetir. A única coisa que eu não perdi nesse período todo, ou que eu não mudei, foram os meus valores pessoais. Meus valores pessoais sempre continuaram os mesmos e são inegociáveis. Depois, os conceitos de gestão, os conceitos de jogo, isso a gente vai mudando, porque a gente vai errando, acertando e tentando evoluir com o passar do tempo. Mas foram experiências extraordinárias. Eu te diria que cada uma delas com as suas particularidades, o que pode ter em comum nas três, foram três momentos de mudança e transformação nos clubes, que necessitavam uma mudança profunda nos plantéis, necessitava uma mudança profunda na gestão dos clubes, e que eu estava envolvido nesse processo, e que, naturalmente, quando você tem que estar envolvido em mudanças tão profundas, em clubes de tanta pressão e repercussão, isso leva um certo tempo, e tempo é a única coisa que a gente não tem nesse ambiente de tanta cobrança e tanta exigência pelo resultado imediato. Foi o maior desafio até então na sua carreira, esse período, especialmente, vamos dizer assim, o Botafogo no ano passado? O Botafogo foi um desafio muito lindo, né, e difícil, e eu diria que também gera uma cicatriz muito profunda, porque eu cheguei no Botafogo, obviamente, com a ilusão que a gente poderia, quando eu falo ilusão, até um termo que a gente usa no espanhol, né, ilusão, é a expectativa, diria assim, de que a gente pudesse ser campeão nacional. Eu cheguei, a equipe já tinha perdido o primeiro posto para o Palmeiras, mas a gente tinha chance ainda de brigar. Tínhamos um elenco capacitado para isso, jogadores competitivos, que estavam muito machucados, né, pela maneira como estavam vivendo aquela deixando os títulos escapar pelas próprias mãos, número de pontos que levava de vantagem, depois acabou deixando o Palmeiras encostar e perder. E a gente chega e os dois primeiros jogos, eu diria que os três primeiros jogos foram determinantes, né? O primeiro jogo meu foi um empate com Fortaleza lá no Ceará, bem difícil, que a gente conseguiu um 2-2. E depois eu acho que a partir do jogo do Santos e o Curitiba, e aí selaram realmente a nossa dificuldade de terminar o torneio com uma capacidade mental de competir. Porque a gente ganhava do Santos até os acréscimos, né, como já tinha ocorrido anteriormente. Depois do Fortaleza jogamos com o Santos de local, fizemos um grande jogo contra o Santos, criamos muitas situações, fizemos 1-0 e nos acréscimos, numa bola parada, a gente tomou um empate, e mentalmente foi algo que acabou machucando ainda mais os jogadores. E a gente foi para uma última cartada com o Curitiba já rebaixado, e a gente tem um pênalti a favor no último minuto do desconto, né, do acréscimo, perdão.
e a gente bate esse pênalti, converte o gol, 1-0, o jogo acabou, e a bola sai, a gente sofre um empate, e ali mentalmente a equipe acabou. Não tinha mais como resgatar a equipe a partir daquele momento. A torcida já tinha desistido da equipe também. Então, naquele momento, a gente jogou mais 2 jogos contra Cruzeiro e Inter mentalmente, né, já sem condições e acabou terminando a competição numa baixa. Inicia a nova temporada com uma transformação bastante grande do elenco, muitos jogadores saindo, outros chegando. O compromisso de colocar todos os jogadores jovens para jogar durante o Campeonato Carioca, a gente fez isso, rodou todo o elenco, botou todo mundo para jogar, né? Jogadores que a gente sabia que iam chegar no decorrer da temporada, alguns tentando evoluir fisicamente, chegando no meio do caminho, a torcida estendendo faixa, pedindo a saída de jogadores que hoje são determinantes, o caso do Marlon, do Marçal, né? Tinha faixas lá pedindo a saída deles. Eu acabei fazendo, né, o papel do policial ruim, ou seja, bancando os jogadores, coloquei o Marlon, inclusive, de capitão naquele período, né, ouvi muita crítica, e hoje, graças a Deus, eu vejo um momento maravilhoso desses jogadores aí, que seguem hoje o Marlon como capitão da equipe, e quem sabe aí podendo levantar um título histórico para a torcida do Botafogo. Mas eu falo um pouco desse contexto, porque no final das contas foi um grande desafio, um grande aprendizado, e que provavelmente, se não 100%, uma parcela muito grande das coisas eu faria igual, não mudaria, porque a gente fez com muita convicção, com muito amor, sabe, respeitando muitas pessoas, os processos, e que a gente sabe também que o resultado é determinante na vida de qualquer treinador, qualquer pessoa. Se você não tem o resultado, o tempo ele provavelmente não vai chegar. Então você precisa ter resultado imediato, e resultado foi algo que a gente não apresentou. Então, se não apresentou resultado, acaba saindo, e entendo perfeitamente e fica o aprendizado. E faltou tempo também da diretoria, do Testor lá, acabar dando esse tempo para você se reorganizar, ter um trabalho adequado, enfim. Mas você acredita, pela sua experiência, que vai ser difícil o Botafogo passar em branco esse ano? Porque ele está envolvido nas semifinais da Libertadores da América e ainda está lá pontuando na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Pelo que passou em 2023, hoje o Botafogo é uma realidade, uma coisa mais concreta, Thiago? Toda temporada ela gera aprendizado, né? Então, obviamente que os profissionais que ficaram lá e as pessoas que chegam ao clube também acabam recebendo essa carga de responsabilidade, informação, né? Eu vejo, obviamente, que um clube hoje muito mais preparado para sair campeão, para passar por esses momentos. E, além disso, né, um plantel hoje milionário, né, que tem muitos jogadores capacitados, não só, né, um grupo reduzido de jogadores, mas tem substitutos hoje à altura, né, em todas as posições. Então, hoje é uma equipe, né, um time, mais além do um time, é um grupo muito forte do Botafogo hoje, que permite brigar em frentes diferentes, né, como é o caso do Brasileiro, Libertadores, e que provavelmente tem todas as condições aí de levantar algum título nessa temporada. E psicologicamente, né? O psicológico, ele está cada vez mais predominante no futebol, Thiago? Totalmente, muito predominante. A gente precisa evoluir nessa área, né, dentro do futebol, investir mais tempo e autonomia para profissionais dessa área trabalharem também. A gente, obviamente, como treinadores, a gente tenta centralizar muito dessa relação com os atletas, mas o mental hoje ele está cada vez mais forte porque o nível de exposição pública, de cobrança, somado às características dessa geração, né? A gente está falando de uma geração diferente, né? de formação social diferente das pessoas que estão hoje envolvidas no futebol, que somatizam muito mais essas questões do que pessoas que, uma geração passada. Então, sim, hoje se sofre muito mais, cada dia temos mais casos de depressão dentro do futebol, pessoas que, casos muitas vezes que não vêm a público, né, de jogadores, treinadores, profissionais de futebol que são depressivos, que têm dificuldade, que pensam em tirar a própria vida, que usam medicamentos para poder dormir. Então, é uma vida através desse glamour que se vive no futebol e do benefício econômico que se tem através do futebol de alto nível, mas também se paga um preço bastante caro com a saúde
física e mental, emocional das pessoas que estão envolvidas. Eu entrevistei o Rodrigo Varanda. Acho que trabalhou com você no Corinthians. Não trabalhou com você? Trabalhou, não Não, foi? quando eu estava no Corinthians, ele não, ele estava, acho que na categoria de base ainda. Não, isso é verdade, que ele fez um gol contra o Palmeiras 2-2 em 2021. E ele encerrou a carreira agora, com 21 anos, estava no Santa Clara de Portugal e encerrou a carreira. E segundo ele, problemas, né, mentais, e questionado, que eu questionei ele, quer ficar com filhos, aquela coisa, mas não dá para entender, mas enfim, é a opinião do jogador. O Universidade Católica do Chile, por exemplo, ele tem esse trabalho. Explica um pouco, se você, como treinador, não sei se eu posso falar isso, exige quando vai para um clube, tem que ter esse profissional da psicologia, se bem que hoje os clubes já têm, né? Acredito eu que já tem, né? Os grandes clubes. Mas aí, no Universidade Católica do Chile, tem esse trabalho? Temos um profissional aqui, o Alejandro, muito capacitado. É um trabalho que se faz tanto para a equipe principal como também para as categorias de base, né, nesse processo dessa meninada. Eu também no Sport Cristal tinha um psicólogo muito capacitado, tanto na equipe principal como na categoria de base. A meu gosto, né, eu gosto sempre de ter um psicólogo trabalhando junto. Tive a oportunidade de trabalhar com o meu amigo, o Dr. Paulo, do Botafogo também. Quando chegamos lá, o Paulo estava indo embora do clube porque estava subutilizado. Também passamos a utilizar o Paulo no dia a dia, que é um profissional muito renomado e capaz, né? Insertamos ele no nosso trabalho diário. Então, é importante porque quando você, né, algo tão básico, Vanderlei, quando você está com um problema alimentar, você procura um nutricionista. Quando você está com um problema médico qualquer, você procura um profissional da área da medicina. Quando você está com um problema mental, emocional, você tem que procurar um profissional da área. Por mais que a gente tenha experiência para compartilhar algumas vivências, né, pessoais e profissionais com o próprio atleta, o profissional da área tem a capacidade, as ferramentas para auxiliar, né, nessa sustentação do trabalho, em como o treinador pode melhorar o seu processo de comunicação com os jogadores, como abordar cada um, o momento que cada um desses vive na sua vida privada, na sua vida profissional, o nível de cobrança e autoexigência que tem. Então, cada dia mais é importante que a gente tenha isso em conta, o profissional presente, mas profissionais que também sejam empoderados pelo clube e pelos treinadores. Por quê? Você tem um treinador da área onde ele não está empoderado, ele passa a ser só um mais dentro do clube e o jogador não vê ele como algo importante. Então, se o treinador, se a comissão técnica empodera o profissional, utiliza e insere ele no dia a dia, ele está ali na beira do campo acompanhando o treinamento, ele está nas palestras de jogo, ele está na palestra do vídeo da semana, ele está no vestiário com a liberdade e a confiança de ser mais um profissional, assim como o preparador físico, assim como o auxiliar técnico, obviamente que ele vai contribuir com o desenvolvimento do trabalho e vai somar uma ferramenta importante para o treinador. Então, eu vejo que cada vez, e com essa geração, volto a repetir, o nível de exposição e o nível de crítica que a gente vive, é cada dia mais importante ter um profissional dessa área inserido no trabalho. Você já teve algum exemplo de um jogador que chegou para você e falou, Thiago, estou com esse problema, que realmente foi detectado depressão, algo parecido? Sim, já tive essa experiência em mais de um clube, já tive experiência que os jogadores pediram para ir embora do clube e que, obviamente, a gente não leva isso nunca a público para preservar, né, o bem-estar do jogador e da família dele, mas que não tinham mais condições emocionais de fazer parte daquilo ali. Jogadores, muitas vezes, que economicamente recebiam salários gigantescos, maravilhosos, e que diziam, sabe o quê? Eu não quero mais jogar futebol, não tenho motivação para estar aqui, porque você imagina hoje em dia, Murilo, Vanderlei, um atleta de futebol que ele é formado no ambiente da categoria de base, desde o sub-13, sub-12, esse menino hoje em dia ele já recebe uma carga de treinamento e de cobrança para o resultado, infelizmente, desde essa idade. Então ele chega com 22, 23, 24 anos, somando praticamente 10, 12, às vezes 15 anos de carreira profissional, um número muito grande de jogos. E hoje, como os jogos são televisionados cada vez mais precocemente, já existe a pressão de você chegar no profissional, você tem que passar por um funil muito grande para chegar, você carrega muitas vezes na formação a carga de sustentar sua família,
Você é a expectativa que a família pode prosperar. Então, quando você chega num certo nível e começa a receber ainda mais essa carga, chega um momento que ninguém mais tem a gana, tem o desejo de estar nesse ambiente, de desfrutar. Se fala muito em desfrutar, né? E se usa muito popularmente o discurso: ah, mas os caras ganham muito bem para isso. Ah, mas uma pessoa que ganha um salário mínimo e levanta às 6 da manhã, ela também tem esses problemas. Obviamente que sim, né? Mas a gente sabe que a saúde mental ela não está conectada só com a questão econômica, né? Ou só com o status da pessoa. Tem um monte de outras coisas que influenciam nisso e que, infelizmente, eu já tive e vivenciei isso muitas vezes, de jogadores que não têm motivação, jogadores que não querem estar naquele ambiente, que não querem jogar, que querem ir embora, e pior que isso, jogadores que muitas vezes têm o desejo de tirar a própria vida, né, porque é um caso extremo, né, de crítica, de pressão, de cobrança, de a gente ter a nossa honra afetada por críticos que muitas vezes falam mal da nossa pessoa, da família, e que às vezes a gente não sabe bem como lidar com isso. Então, infelizmente, é um mal da sociedade atual. E nesses casos que você acabou tendo de exemplo, o final foi feliz, meio a meio, mais para feliz, infeliz? Não, Como que graças a Deus a gente conseguiu intervir em casos mais graves, né? Que eram mais de risco para a própria saúde da pessoa, né? Com a presença do psicólogo e psiquiatra, né? A intervenção do clube muitas vezes para poder ajudar nesse processo, mas tem muitos profissionais que sofrem de depressão e que seguem jogando, que estão jogando aí, não só que trabalham comigo, isso é evidente em todas as áreas, né? Cada dia mais temos ex-atletas e atletas que estão abrindo isso publicamente para que seja tratado de uma forma mais natural, né? E que se possa entender que a forma como a gente trata o entretenimento, porque futebol, no final das contas, é entretenimento, né? Deveria ser tratado dessa forma, ele deveria ser respeitado de uma forma um pouco mais saudável, né? Do que ele é, da forma como é conduzido hoje em dia. eu entrevistei recentemente o Turra, né, o Paulo Turra, que trabalhou com o Felipão e em Portugal, conhece também. Aí eu perguntei para ele: olha, você já serviu de olheiro para clubes, técnicos, porque você está fora do Brasil, trabalhando fora do Brasil, eles ligam, perguntam sobre os jogadores, indicações. Isso acontece com você? Já aconteceu, Thiago? Acontece bastante vezes. Muita gente me liga a perguntar de jogadores, não só do Chile, jogadores, né, do próprio Peru, onde eu acabei trabalhando no ano passado, perguntar jogadores do futebol sul-americano, né, por eu ter já competido durante muitos jogos, eu tenho mais de 50 jogos em competições internacionais, entre Libertadores, Sul-Americana, competições, né, desse nível. Então a gente joga contra muitos jogadores também, acaba criando uma rede de relacionamento muito grande aqui no mercado sul-americano. Então acaba também servindo, né, de referência para as pessoas ligarem e perguntarem. Porque hoje a capacidade econômica do futebol brasileiro é muito grande. Então, hoje o futebol brasileiro tem condição de contratar qualquer jogador da América do Sul, né? Qualquer jogador da América do Sul, economicamente o mercado brasileiro pode contratar. Então, por isso que é tão forte também, e às vezes é mais barato contratar um estrangeiro aqui no mercado sul-americano do que você contratar um próprio jogador brasileiro, né? Dentro dessa inflação que vive os salários e o próprio mercado do futebol brasileiro em geral. Quem é um craque chileno hoje, aí da atualidade? Quem é esse aí que você fala, esse aqui é craque? Eu não quero me comprometer com isso, porque como eu sei que você é uma pessoa que vai ser bastante assistida, essa entrevista vai ter bastante repercussão, vai repercutir aqui no Chile também. Então, se eu começar a elencar algum nome Ou especial, alguns. não, eu vou me comprometer com isso, eu vou te pedir desculpa nesse sentido, porque provavelmente vai repercutir aqui também, e aí eu vou citar alguns jogadores, e a gente sabe como é que isso repercute aqui no ambiente nacional. Então, como funciona em qualquer parte do mundo, né? O treinador da Universidade Católica disse que o fulano é craque, o Beltrano é craque, eu posso estar falando do jogador do meu time ou de outra equipe, do outro time rival, então é melhor não me comprometer com isso nesse momento. Não, lógico, tudo compreensível. Tem algo que você quer falar que eu não perguntei? Fica à vontade, fala o que quiser. Então, agradecer, né? Agradecer a oportunidade que você está me dando de poder falar não só do futebol, mas falar de muitos aspectos da nossa vida, né? O teu interesse também em me procurar para a gente poder conversar.
é uma valorização, e eu respeito muito isso, me sinto muito valorizado, né? Então, agradecer essa oportunidade, também compartilhar contigo e com os colegas treinadores do futebol brasileiro, que a gente pode olhar, né, não só para a Europa, né, como um sonho, ou para o Oriente, né, que a gente sempre foi trabalhar no Oriente aí durante muito tempo, mas olhar um pouquinho aqui para a América do Sul. Existe muito espaço, muita oportunidade para treinadores brasileiros saírem do mercado nacional, também poderem utilizar o mercado sul-americano como porta de entrada e visibilidade, e também continuidade de carreiras a nível internacional, de desenvolvimento pessoal, de poder jogar Libertadores da América, Sul-Americana, né? Então, sempre tem oportunidades. Eu penso que nossos irmãos argentinos saíram bem na frente nisso, né? Eles, muito antes da gente, já viram essas oportunidades. A gente demorou e ainda demora, está engateando a entender que o mercado brasileiro não pode ser só do Brasil. Por mais que seja enorme, a gente tem um potencial bastante grande para explorar outros mercados. Então, convidar nossos colegas e pessoas e profissionais aí que têm interesse também a se aventurar fora do nosso Brasil, porque para quem quer trabalhar, para quem tem interesse, para quem quer pagar o preço, para quem quer se desenvolver, sempre vai ter oportunidade. E eu falo isso porque um cara que saiu lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sem ter dado um chute numa bola, né, e conseguiu chegar no nível que eu cheguei e está trabalhando no nível que eu estou trabalhando, é só esforço e dedicação. Né? Esforço e dedicação, e Deus, e o resto a gente sabe que as coisas acontecem. E um detalhe, você acabou renovando o contrato, né, com a Universidade Católica do Chile até o final de 2025. O Gabriel Saraceni, seu assessor de imprensa, passou essa informação para a gente. Mas tem algo que possa, vamos chegar o ano que vem aí, virada do ano que vem, fazer você voltar ao futebol brasileiro? Olha, a gente nunca pode dizer que não, né? Porque o mercado ele é muito volátil, né? Mas hoje eu estou muito consciente, né, de uma missão ou de um propósito que eu fui buscar quando eu fui ao Sport Cristal, né? De querer continuar mais tempo nesse tipo de mercado, onde eu consigo me sentir mais respeitado e melhor treinador, e a partir daí tentar me manter e ser reconhecido, não só como um treinador brasileiro, mas um treinador internacional, que tem a capacidade de se mover em vários mercados e ser lembrado dessa maneira. Porque meu propósito profissional é trabalhar, é me desenvolver, deixar um bom legado para minha família e para os lugares onde eu passo. Aqui, especialmente, na Universidade Católica, na próxima temporada, a gente tem algo que é incrível, que vai acontecer, que é a inauguração do novo estádio. Atualmente, a gente joga sem estádio, a gente joga sem o fator local, a gente está jogando em vários estádios diferentes, porque o estádio foi destruído, né? Foi colocado abaixo, está sendo construída uma arena totalmente nova, zero quilômetro, e que vai ser um projeto lindo e talvez um dos estádios mais bonitos aí, modernos da América do Sul. Então, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de inaugurar esse estádio, se as coisas caminharem bem, e quem sabe fazer com que a Universidade Católica possa voltar a competir internacionalmente no bom nível, como já fez em anos anteriores. Qual